Olá, meu nome é Priscila Olsen. Vou fazer uma breve revisão para vocês de imunologia, focando especialmente nos tópicos que vão ser relevantes para a gente nesse bloco de imunoclínica. Aqui está meu e-mail, eu vou dividir com o professor Sérgio esse bloco de imunologia clínica. E o bloco, na verdade, ele é voltado para diagnósticos imunológicos, diagnósticos sorológicos, e para que a gente possa entender melhor como funcionam os testes de diagnóstico que a gente vai comentar durante as aulas, é importante que a gente relembre os principais conceitos de imunologia. Então eu vou começar falando um pouquinho sobre células do sistema imune. Aqui a gente tem a representação de todas as células do sistema imune, que vem de uma célula de progenitora comum. Essa célula progenitora comum ela se diferencia em um progenitor mieloide comum, que dá origem às células sanguíneas. Essa diferenciação ela ocorre aqui na medula óssea, e aqui ao lado a gente tem a representação onde essas células já começam a ir para o sangue, e algumas das células que são células residentes de determinados tecidos. Bem, então como a aula foca especialmente na resposta imunológica, eu não vou falar muito sobre as células sanguíneas, né, sobre hemácias e plaquetas, vou falar mais sobre células do sistema imune inato, como estas células aqui, e as células do sistema imune adaptativo, como estas células aqui. Então, voltando aqui, né, a gente sabe que do progenitor mieloide comum se originam diversas células do sistema imune inato, mastócito, basófilos, neutrófilos, eosinófilos, e os monócitos que no sangue circulam como células pequenas e não fagocíticas e que migram para tecidos onde elas vão ter as suas principais funções de fagocitose ativadas. Então, aqui iniciando pela primeira célula da esquerda, o mastócito é uma célula granulócita, que tem muitos grânulos, é um granulócito. O mastócito é uma célula que reside em tecidos que têm contato com o meio externo, então tecidos mucosos, por exemplo. O mastócito, nos seus grânulos, possui diversas enzimas e mediadores inflamatórios, como histamina, como heparina, citocinas também, quimiocinas. E essa célula, ela, quando ativada, ela desgranula por inteiro, libera esses grânulos e esses mediadores inflamatórios, até com mediadores lipídicos também, por exemplo, ajudando no início de uma resposta inflamatória. Então, o mastócito está muito associado com aumento da permeabilidade capilar, vasodilatação e várias características da resposta inflamatória aguda. Além disso, a gente sabe que as respostas alérgicas também estão associadas à presença da desgranulação dos mastócitos através da ativação do mastócito dependente de IgE, que é um anticorpo que a gente vai falar nessa aula. Bem, a gente tem também 3 granulócitos aqui, o basófilo, neutrófilo e eosinófilo. O basófilo e o eosinófilo são células bastante semelhantes nas suas funções efetoras. Então, tanto os eosinófilos quanto o basófilos são células que possuem grânulos intracelulares e que, diferente do mastócito, não liberam todos os grânulos, eles liberam os grânulos separadamente, em alguns momentos eles liberam até grânulos, algumas proteínas específicas dos grânulos, não liberando o grânulo inteiro, então uma liberação de mediadores inflamatórios bastante direcionada. Eles estão associados com respostas alérgicas e respostas parasitárias e são responsáveis pela produção e liberação de diversos mediadores inflamatórios em vários sítios da resposta inflamatória. Os neutrófilos são células que também circulam no sangue, né, como essas outras duas células, e também tem muitos mediadores inflamatórios e grânulos contendo esses mediadores. A sua presença numa resposta inflamatória é bastante comum e é, na verdade, a célula que chega primeiro quando a resposta inflamatória inicia. Então, as células residentes liberam quimiocinas, né, que atraem o neutrófilo. O neutrófilo, como é uma célula circulante, está no sangue passando e é uma célula que migra muito fácil para os tecidos inflamados, ela é a primeira célula a entrar lá no tecido inflamado, e uma célula que é muito importante porque ela fagocita com bastante eficiência os micro-organismos e antígenos que podem ter entrado nesse tecido, e também é uma célula muito importante por liberar enzimas que podem ajudar na morte desses micro-organismos.
A gente tem aqui os monócitos que podem se diferenciar em macrófagos e células dendríticas. A gente tem células dendríticas apresentadas aqui vindas de monócitos, mas também tem células dendríticas que podem vir do progenitor linfóide comum. Ambos, macrófagos e células dendríticas são células que vão não só fagocitar os antígenos, como apresentar os antígenos com bastante eficiência aos linfócitos TCD4. Então vocês devem lembrar nas aulas de imunologia, do bloco de microimuno, que macrófagos, células dendríticas e células B são as principais células apresentadoras de antígeno. Elas são células que reconhecem o antígeno, fagocitam esse antígeno, processam esse antígeno e apresentam esse antígeno via MHC de classe 1 ou MHC de classe 2. Se esse antígeno for apresentado via MHC de classe 2, vai ser apresentado geralmente para linfócitos TCD4. Se for apresentado via MHC de classe 1, será então apresentado normalmente para linfócitos TCD8. Os linfócitos TCD4 são células também conhecidas como helper ou auxiliares. São as células que produzem citocinas em grande excesso e, dependendo do antígeno que é reconhecido, citocinas diferentes vão ser produzidas. Então, as células TCD4 elas são conhecidas como células que orquestram a resposta imune, direcionando essa resposta imune de forma específica para um determinado agente, para um determinado antígeno. E os linfócitos TCD8 são células que, conhecidas como citotóxicas ou citolíticas, quando ativadas pelo reconhecimento antigênico via MHC de classe 1, o linfócito TCD8, diferente do CD4, ele, na verdade, é importante para a morte direcionada da célula-alvo. Então, a célula TCD8 está bastante associada com a morte, a indução da morte programada da célula-alvo, que pode ser uma célula infectada ou uma célula tumoral. E uma outra célula que tem uma função bastante semelhante à linfócito CD8 é a célula natural killer. Essa célula natural killer, que vem do mesmo progenitor linfóide aqui dos linfócitos T e B, essa célula não é do sistema imune adaptativo, ela é considerada como uma célula do sistema imune inato, mas ela é uma célula que pode reconhecer células tumorais, por exemplo, também levar à morte dessas células tumorais através da produção de mediadores como a perforina e granzima, que também são produzidos pelas células TCD8. E aí, por último, eu deixei o linfócito B, que é uma célula muito importante da resposta imune adaptativa. Essa célula é a célula que, quando reconhece o antígeno através do seu receptor, ela pode se diferenciar numa célula chamada plasmócito, e esse plasmócito é uma célula especializada na produção de anticorpos. Então, essa célula é muito importante para a nossa aula. A gente vai falar bastante sobre a produção de anticorpos nessa primeira aula e nas seguintes aulas também. Então, o linfócito B é a célula que produz anticorpos e, na verdade, quando ela se diferencia em plasmócito, né, é a célula que é responsável por secretar anticorpos. A gente vai falar mais sobre isso adiante. Bem, então só colocando num contexto várias dessas células ao mesmo tempo, para a gente não pensar, né, que elas agem separadamente, na verdade, num contexto de uma resposta inflamatória, isso está acontecendo ao mesmo tempo, essas células elas se comunicam através de citocinas, de mediadores inflamatórios, de receptores que elas têm nas células, da sinalização intracelular delas. Então a gente pode ver aqui, por exemplo, num tecido, né, que tem uma barreira epitelial separando esse tecido do ambiente externo, então aqui o ambiente externo, a gente pode ver que bactérias, por exemplo, do ambiente externo podem entrar nesse tecido, especialmente quando há uma lesão no tecido, né? Essas bactérias dentro de um tecido, por exemplo, elas vão ser reconhecidas por células residentes. Essas células residentes podem ser, por exemplo, macrófagos ou células dendríticas, né, que são aqui denominadas de fagócitos. Essas células fagocíticas vão ser responsáveis por produzir citocinas e também, quando chegarem no linfonodo de drenagem, essas células podem apresentar o antígeno dessa bactéria para linfócito TCD4, que são as células auxiliares que produzem citocinas e ajudam o linfócito B a se tornar uma célula
diferenciada, que a gente denomina de plasmócito, que é a célula especializada em secretar anticorpos. Ao mesmo tempo que isso está acontecendo, a gente pode ter também a ativação do sistema complemento, a presença da produção de proteínas de fase aguda, que vão agir nessa resposta, né? Algumas dessas proteínas podem ser também quimiotáticas, ou seja, ajudar a atrair demais leucócitos. Então a gente vê aqui que as quimiotaxinas ou as quimiocinas produzidas por células residentes, como mastócitos e também como os macrófagos, por exemplo, podem ajudar no aumento da permeabilidade capilar. Então esse epitélio, esse endotélio, né, começa a se afastar, as células começam a se afastar e permitem então a migração de leucócitos. A gente já falou que o primeiro leucócito que vai chegar então é o neutrófilo, né? Aqui é uma representação de qualquer leucócito, a gente vai ter chamada de mais linfócitos T, linfócitos B, macrófagos, mas os primeiros que vão chegar vão ser os neutrófilos. E aqui só relembrando que isso tudo vai ser possível na presença de histamina, heparina, de mais mediadores também produzidos por mastócitos, que são importantes para aumento da permeabilidade capilar. E aí a gente tem também a ação do sistema complemento, que é importante aqui na própria ataque à bactéria, levando à lise da bactéria. Então a gente vê que todos esses mediadores e essas células, elas agem em conjunto numa resposta imunológica, e que essas etapas elas não necessariamente são tão retilíneas como a gente costuma estudar nas aulas, né, ou nos livros, mas a gente costuma fazer isso para que fique um pouco mais palatável a esse tema. Bem, então, focando um pouco mais no linfócito B, a gente vai ver aqui etapas de maturação do linfócito B na medula óssea, onde a gente vê que o receptor do linfócito B ele começa a ser formado. Então, o receptor do linfócito B, que é chamado de BCR, ele começa a ser formado, e aí a gente vê o pré-BCR, e é importante a gente relembrar que BCR é ou anticorpo, ou também, né, a gente também pode chamar esse anticorpo de imunoglobulina. Então, esse pré-BCR é uma pré-imunoglobulina, um pré-anticorpo. E que essa pré-BCR, ela se associa aqui a essas duas estruturas que a gente chama de G-alfa e G-beta, que são muito importantes na sinalização intracelular, que ajudam o BCR a fazer a sinalização intracelular. Então, quando a célula B ainda imatura sai da medula óssea e vai para a periferia, ela sai com um BCR, ou seu receptor, né, de membrana, maduro. Esse BCR já é capaz, então, de reconhecer o antígeno. A gente vai falar bastante sobre a estrutura desse BCR, que é o anticorpo. Mas o que eu quero mostrar aqui é que uma vez que essa célula B esteja madura e reconheça o antígeno, aqui não está representado, mas para acontecer essas duas etapas aqui precisa ocorrer o reconhecimento antigênico. Então, essa célula precisa reconhecer o antígeno para que ocorra uma sinalização intracelular para ela, e ela possa se diferenciar em plasmócito, que é uma célula especializada em secretar anticorpo, tem uma célula que é maior, ela é mais densa, ela possui retículos endoplasmáticos bastante ativos, porque ele fica produzindo proteína o tempo todo, né, anticorpo o tempo todo. Esses plasmócitos, eles podem voltar para a medula óssea e ficar lá por longos períodos. A gente sabe que existem plasmócitos que são produtores de anticorpos que podem durar até 25 anos no indivíduo. Então, isso tudo vai depender um pouco do tipo do antígeno que vai produzir essa célula. Então, existem plasmócitos de curta duração e plasmócitos de longa duração. Mas, de qualquer forma, essa célula é a célula responsável pela produção de anticorpo. A gente vê a célula B de memória aqui. Essa célula B de memória, ela é muito importante porque, apesar dela não ser uma célula que consegue produzir anticorpo como o plasmócito, ela não fica produzindo anticorpo. A célula B de memória fica recirculando, porque no momento em que você entra em contato de novo com esse antígeno, essa célula aqui é ativada e não essa aqui. Essa aqui é aquela que a gente chama de madura ou virgem, né? Antes de encontrar o antígeno. Essa célula aqui, ela não é mais uma célula virgem, ela é uma célula de memória. E como uma célula de memória,
a importância dela, na verdade, é que a ativação dela é muito mais rápida do que a ativação de uma célula virgem. Então, no momento que você encontrar de novo o mesmo antígeno, essa célula vai ser ativada de forma muito mais rápida e ela vai conseguir produzir células como plasmócito mais rapidamente do que uma célula virgem e responder de forma mais rápida e melhor e com maior quantidade de anticorpo do que quando a gente ativa uma célula virgem. Bem, então aqui para relembrar, né, que essa interação do linfócito B, ativação do linfócito B após o reconhecimento do antígeno, ela pode acontecer em diversos locais. No entanto, quando o linfócito B ele é direcionado para uma região específica do linfonodo de drenagem, que a gente vai chamar de centro germinativo, lá ele pode encontrar com linfócitos TCD4 e também com células apresentadoras de mais células apresentadoras de antígeno. E no momento em que essa célula consegue reconhecer antígenos, né, ela vai receber uma sinalização intracelular para a ativação dela, mas quando ela fagocita esse antígeno e apresenta esse antígeno através do MHC de classe 2 para o linfócito TCD4, ela ajuda a ativação da célula TCD4 e a célula TCD4, por sua vez, produz citocinas que direcionam a resposta do linfócito B. Então, o linfócito B ele pode produzir anticorpos de classes diferentes, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, e o linfócito TCD4 vai ajudar o linfócito B a escolher a classe de anticorpos que ele vai produzir. Além disso, outras atividades que o linfócito B vai ter na produção de anticorpo vão ser dependentes dessa sinalização que vem do linfócito CD4, a gente vai falar um pouco mais sobre isso adiante. Então aqui a gente pode ver o que acontece com o linfócito B quando ele é ativado. Então a gente sabe que o linfócito B maduro, ele produz IgM e IgD de membrana. São dois isotipos de anticorpo, a gente vai falar mais sobre isso. Então, produz IgM e IgD na membrana. Ele pode reconhecer antígenos solúveis, que estejam na sua conformação estrutural regular. E diferente de linfócitos T, os linfócitos B reconhecem antígenos de todas as características, então pode ser um carboidrato, pode ser um lipídio, pode ser uma proteína, pode ser um ácido nucleico. Então, de qualquer origem de antígeno pode ser reconhecido pelo linfócito B. Esse linfócito B ativado, ele pode receber estímulos do linfócito T ou não, mas o linfócito B ativado, ele vai entrar em expansão clonal, ou seja, esse clone específico que reconhece especificamente esse antígeno vai multiplicar, vai expandir. E se ele não recebe a ajuda do linfócito T, ele normalmente se diferencia num plasmócito produtor de IgM, que é aquela imunoglobulina que ela já carrega quando ela está madura, porém virgem. Se ela recebe, após o reconhecimento do antígeno, a ajuda do linfócito TCD4, ela consegue fazer mais 3 atividades. Ela consegue trocar o isotipo de anticorpo, então ela para de produzir IgM e passa a produzir outros tipos de anticorpos, como por exemplo o IgG. Isso a gente vai chamar de troca de isotipo, ou isotype switch em inglês. Uma outra atividade que é dependente da ajuda do linfócito TCD4 é a maturação da afinidade desse anticorpo. Então a região do anticorpo que reconhece o antígeno sofre mutação, e isso pode levar ao aumento da afinidade desse anticorpo. E também com a ajuda do linfócito CD4, essas células elas podem se diferenciar em células B de memória, que vão fazer uma resposta mais eficiente quando no contato secundário ao mesmo antígeno. Isso tudo vai acontecer, na verdade, especialmente essas etapas aqui que são dependentes de linfócito T, no centro germinativo, que é aquela região especializada do linfonodo. Isso acontece lá, na verdade, porque existem sinais quimiotáticos que ajudam essas células a migrarem para aquela região. Então, se essas células migram para aquela região e se encontram lá, elas conseguem, então, ativar uma outra e acontece, então, essas
acontecem esses efeitos no linfócito B. Bem, para a gente relembrar um pouco do que o anticorpo, qual a importância do anticorpo, eu coloquei aqui as principais funções dos anticorpos. Eles podem neutralizar um antígeno, então a gente tem, por exemplo, antígenos como toxinas de bactérias. Se o anticorpo ele recobre esse antígeno, ele pode impedir a ligação do antígeno ao receptor e pode facilitar a ingestão por macrófago. A outra atividade que esse anticorpo pode fazer, a gente chama de opsonização, que é quando o anticorpo recobre um antígeno e facilita também a fagocitose do antígeno pelo um fagócito, como macrófago, por exemplo. E esse anticorpo também pode ajudar na ativação do sistema complemento quando ele se liga no antígeno, né? E também ajuda a lise aqui do micro-organismo e também facilita o reconhecimento do antígeno por fagócitos como o macrófago, por exemplo. Eu coloquei aqui duas outras atividades que estão associadas com o anticorpo. Uma delas a gente chama de ADCC, que vem do nome em inglês Antibody Dependent Cellular Cytotoxicity, que seria então uma citotoxicidade celular dependente de anticorpo. E isso acontece quando a gente tem anticorpos que se ligam a antígenos numa superfície de uma célula-alvo. Então, geralmente, essa célula-alvo ela passou por uma transformação específica que é reconhecida pelo anticorpo. E isso facilita a chegada e a localização de células como a célula natural killer, que é a NK. E essa célula natural killer, como eu falei para vocês, ela consegue levar à morte celular programada, que a gente chama de apoptose, dessa célula-alvo. Então, ela induz a morte, a apoptose da célula-alvo, porque o anticorpo ajudou o reconhecimento dessa alteração nessa célula. Uma outra característica dependente de anticorpo é um fenômeno conhecido como Antibody Dependent Enhancement, ou ADE, ou ADE, que é quando o anticorpo recobre um vírus, por exemplo, e ao invés de neutralizar esse vírus, aqui a gente tem uma função mais regular, que seria opsonização do vírus e fagocitose e destruição do vírus, mas no ADE, na verdade, o anticorpo ele se liga no vírus e não consegue neutralizar o vírus, faz com que, e na verdade ele facilita a entrada do vírus na célula, porque esse anticorpo ele vai se ligar ao receptor de anticorpo presente nessa célula, e aí ele facilita a entrada do vírus e, como ele não conseguiu recobrir e impedir a replicação viral, ele na verdade ajuda o vírus a replicar nessa célula. Então isso aqui é um fenômeno bastante associado a flavivírus, então é uma resposta que um fenômeno que tem sido bastante estudado, especialmente em dengue, zika e demais flavivírus de relevância clínica. A gente vai focar, na verdade, nos anticorpos e na importância desses anticorpos na resposta imune em geral.